Olá, bom dia, você que me assiste, Deus te abençoe, te dê graça e te dê paz nesse dia no nome de Jesus. Quero que toda a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e vamos para mais um título, de uma mensagem de hoje. Estamos ainda no capítulo 6 de Juízes e não vamos terminar hoje porque temos coisas de Deus para as nossas vidas neste dia e vamos continuar meditando na palavra de Deus. E o título é: Ele me procurou, me achou e me envolveu. Ele me procurou, me achou e me envolveu. Oremos ao Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado pela presença do Senhor nesta manhã nas nossas vidas. Continue nos dando graça, continue nos dando paz, meu Deus. Eu oro, Deus, por este lar, pelo lar dessa pessoa que assiste este vídeo. Eu não sei qual é o problema que esteja acontecendo neste lar, mas envolva-nos, ó Deus, com a Tua graça e vá dando, ó Deus, soluções a todos os nossos problemas. Eu também tenho problema tanto quanto esta pessoa que assiste o vídeo e quero pedir ao Senhor que a graça do Senhor nos envolva agora e que a solução para os nossos problemas chegue no nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia dura para sempre e o Teu amor nos envolve. Por isso te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Ele me procurou, me achou e me envolveu. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã e eu quero ler Juízes capítulo 6, o versículo 33 e o versículo 34, que diz assim, versículo 33: Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Verso 34. Porém, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, e ele soprou, ou ele tocou o chofar, ou a trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. Abiezer era da linha do pai de Gideão, São os Abiesritas, Que vem da linhagem de Abiezer. Então, da tribo de Manassés, Da linha de Maquir. Então, esta aí era a família de Gideão. E a Bíblia diz exatamente o que aconteceu. Por isso o título da nossa mensagem é: Ele me procurou, me achou e me envolveu. Nós já falamos que Gideão, estava ali malhando trigo para esconder, para que os midianitas não viessem e acabassem com a alimentação, que ele era uma pessoa que tinha muito medo do que iria acontecer, Então por isso ele estava ali de forma precisa, tentando malhar o trigo no lagar. Então o anjo vem, senta-se atrás, debaixo do carvalho. Ele tem um relacionamento muito bom com esse anjo e ele então tem as suas dúvidas, e as suas dúvidas são esclarecidas, porque ele só seria um vencedor porque Deus prometeu ir com ele à batalha. É engraçado que até então não se fala de Gideão sendo um guerreiro, mas ali, pela sua obra de valentia, ele então foi procurado por Deus. Por isso o título da nossa mensagem é: Ele me procurou. E então, naquele relacionamento ali com o anjo, ele gostou do que ouviu, mas queria ter certeza, como nós dissemos ontem. Ele então resolve oferecer presentes ao anjo de Deus, mas com um pedido: faça um sinal para que eu entenda que o Senhor está falando comigo. O sinal é respondido, A ponta do cajado toca na rocha, consome o holocausto da carne crua que ele tinha oferecido a Deus com um propósito, e o bolo oferecido também ao anjo, os bolos, com um propósito. Ele queria ver o operar de Deus e viu. Então, depois disso, falamos que Gideão entrou em pânico, Começou a ter as suas aflições ali, os seus sentimentos, achando que ia morrer. Deus então socorre, dando a ele uma palavra de paz. Ele constrói então o seu primeiro altar. Construindo o primeiro altar,
O que acontece é que tem uma ordem de Deus para ele destruir um altar existente ali, construído outrora pelo seu pai, que era um altar a Baal. Ele então junta 10 homens, pega, conforme Deus falou, o novilho do pai, um novilho mais novo e um novilho seu de 7 anos, e vai lá e destrói o altar de Baal. E naquele momento Gideão se torna inimigo de Baal. Baal então se torna inimigo de Gideão, e o povo da cidade também, os filhos da casa de seu pai, da sua família, se levantam para matá-lo. Deus usa a boca do pai dele, então, para dizer que se Baal fosse realmente Deus, que ele se defenderia, e se ele é Deus agora, então que ele contenda com Gideão. Então ali já havia uma inimizade. O que ocorreu é que, graças a Deus, o nome dele foi mudado para aquele que destruiu, derrubou o altar de Baal. Para que você saiba, é o primeiro que obedeceu à voz de Deus lá, usando a boca de Moisés, né? Dizendo que os altares deveriam ser destruídos. Então Gideão é o primeiro ali a fazer isso, a destruir um altar de Baal sob a ordem de Deus, e obedeceu. O que acontece é que então o nome dele é mudado para Jerubbaal, que Baal contenda, né, com ele por ter derrubado o seu altar. Isso significa Jerubbaal. Então isso termina no versículo 32. Eu disse que do versículo 32, né, até o versículo 33 há um espaço de dias. E o que sucedeu é que nesse pequeno espaço aí de dias daí para frente, o que ocorre? Gideão, então, algo acontece sobrenatural, que foi o que lemos no versículo 33, que os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, então, talvez chegando a notícia a eles, se dirigem então para onde? Para Jezreel. Jezreel estava a 77 quilômetros de Ofra. Ofra é onde estava Gideão e onde estava o altar de Baal, que ele destruiu e construiu ali então um altar ao Deus de Israel, e ali ofereceu o sacrifício. O que ocorre, talvez essa notícia tenha chegado lá e os midianitas disseram: então está na hora de destruir este tal Gideão que está se levantando aí. Quem é este atrevido que faz estas coisas? E começa a reunir-se ali, e reúne-se um grande exército ali. A Bíblia diz que os homens e os camelos que estavam ali eram de forma incontável, né? Era um número muito grande que não se podia contar, mas não importa. De um lado reunindo-se os inimigos do povo de Deus, de Deus. Do outro lado estava um homem que tem o nome mudado porque fez o que deveria ser feito. Já que Deus vai operar e Deus está operando na minha vida, eu devo obedecer a palavra dele. E o que ele fez? Destruiu então o altar de Baal. Em Ofra já não se adora Baal porque não tem altar a Baal. Talvez os inimigos de Gideão ali, da família de Gideão, ainda estivessem descontentes com ele, mas de repente algo acontece sobrenatural. E o que é que aconteceu sobrenatural? Mesmo Gideão, talvez não estando ali comungando, não estando em comunhão com a família da casa de seu pai, porque talvez ele estivesse esperando um fogo de Baal para consumir, para matar Gideão, já que esta briga agora era contra Baal. Gideão está ali tranquilo, mas os céus não. O que ocorre é que Gideão também esperava a próxima ordem de Deus. E antes que esta ordem chegasse, a Bíblia diz que o Espírito, enquanto se juntou os inimigos em Jezreel, em Ofra, algo acontecia diferente. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Eu gosto muito da linguagem da Bíblia de Israel, porque a Bíblia de Israel diz: o Espírito do Senhor Deus envelopou Gideão. Você sabe o que é envelopar? Quando você vai viajar, que você vai envelopar a sua mala, você passa plástico e plástico e plástico e plástico, principalmente os pessoais do aeroporto cobram caro para isso, mas passam muito plástico em volta dela, envelopando
a mala, para que a mala não sofra dano durante a viagem. E olha que essas pessoas que carregam as malas no aeroporto, jogam as malas para cá, jogam as malas para lá, e se a sua mala não tiver envelopada, ela pode quebrar o zíper, ela pode abrir o zíper, ela pode abrir a mala e as suas coisas ficarem em mau estado, porque não foi envelopada. Então qualquer arranhão, qualquer forma que for tratada brusca a mala, ela pode sofrer danos. E a Bíblia Israel diz, não é que só o Espírito do Senhor revestiu, não. Talvez a palavra revestiu aí não significa o quanto significa envelopar. Envelopar, na nossa maneira de entender também, é pegar algum conteúdo e colocar dentro de um envelope e fechar aquele envelope de maneira que nada passe de fora para dentro e nem saia de dentro para fora. O que Deus fez através do seu Espírito com Gideão é isso. Ele envelopou Gideão. Ele cobriu Gideão dos pés à cabeça, ele guardou Gideão, ele abraçou Gideão, ele manteve Gideão dentro de si, de tal maneira que dentro daquele envelopamento estava o homem que Deus procurou, que Deus achou e que agora está envolvido, não tem como mais recuar. Existe ali um exército numeroso, ou melhor, de forma grande, demasiado, de forma inumerável, que se levanta contra este homem agora e vai para destruí-lo, e já está a 77 quilômetros preparando-se para a guerra. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus envelopou a Gideão, algo sobrenatural acontece, e movido por esse Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele pega o chofar e toca o chofar. Um homem cheio do Espírito de Deus, que estava Gideão agora envelopado e guardado pelo Espírito Santo de Deus, ele pega o chofar e adora a Deus. E no adorar a Deus, aquele chofar era o toque de adoração e de chamado à guerra. Gideão estava entendendo ali, agora cheio, coberto pelo Espírito Santo de Deus, envelopado, como eu disse, pelo Espírito Santo de Deus. Gideão então está comunicando a todos de Ofra que ele está preparado por Deus para o que der e vier. E a Bíblia diz que então os abiesritas, né, os da família do seu pai, se juntam a ele. Agora aqueles que eram inimigos, que queriam a morte dele, que disseram, não, nós vamos deixar então esta causa na mão de Baal, e Baal vai destruí-lo. Pelo contrário, entendem o chamado de guerra, entendem o envolvimento que o Espírito Santo de Deus fez com Gideão, e eles se ajuntam a Gideão. Glória a Deus por isso, porque quando seus inimigos se levantam contra você, porque você agora é direcionado por Deus, porque Deus arrancou de você todo o medo, porque Deus te arrancou de você o temor e disse a você, não precisa temer, eu sou com você, eu estou contigo, esta guerra não é só tua, é minha, foi eu que te procurei, eu que te achei e eu que estou te envolvendo nisto agora. Quando Deus faz isto com você, a primeira coisa que Deus faz é te envolver. E ao contrário de você se lamentar, depois que você é envelopado pelo Espírito de Deus, então o seu próximo ato é adorar. Adorar a Deus, é buscar a Deus, é engrandecer o nome do Senhor. E quando você começa a tocar a sua buzina cheio da presença de Deus, aqueles que sentem o chamado se ajuntam a você. Eles abraçam você e eles dizem, esta causa não é só tua, mas é minha também. Eu quero estar com você nesta batalha. Eu não temo, porque se Deus te chamou, homem de Deus, Ele irá garantir a vitória. Ele irá garantir o sucesso. É melhor estar do teu lado do que estar do lado do inimigo. É melhor estar do teu lado do que do lado daqueles que te acusam. É melhor estar do teu lado do que daqueles que falam mal de ti. É melhor estar do teu lado do que do lado daqueles que querem o teu mal.
Não porque você é bom, mas porque o teu Deus que te chamou é bom e ele irá te preparar para a batalha. Claro que os abiesritas, eles sabiam que o Gideão não era homem de guerra. Mas o que estava acontecendo com a bravura daquele homem? De onde sai aquele homem que outrora era simplesmente um medroso ali, estava com medo, temendo os midianitas. E depois ele tem, então, trabalhando da sua forma valente, tentando esconder alguma coisa para comer, ele relaciona-se com o anjo. Relacionando-se com o anjo, ele quer ter certeza disso, e o que ele faz? Faz então uma oferta, mas espera o resultado daquela oferta. E depois disso, depois que Deus prova a ele, e é eu que estou te falando, eu vou estar com você. Então, este homem obedece à voz de Deus. E ele vai então, depois de levantar, depois de ter medo e Deus falar com ele, não, eu sou o Deus da paz, é eu que te trago paz, está tudo bem. E o que acontece? Deus então o manda naquela noite destruir o altar de Baal, para Deus começar na tua vida, Gideão, para eu começar contigo, destrua aquilo que amaldiçoa o povo no meio desta cidade. Deus então usa aquele homem com bravura, é o mesmo homem para destruir o altar a Baal, e ele já estava quase preparado, mas lhe faltava algo. E que algo lhe faltava agora, à mercê ali da morte, não sabendo o que iria acontecer com ele no outro dia, mas sabendo que Deus estava com ele. O que acontece e o que lhe faltava, este algo era esse envelopamento do Espírito Santo de Deus. E Deus então o faz. E Gideão então toca a buzina, toca a corneta, toca o chofar, toca a trombeta. E quando ele toca a trombeta, ele começa a sentir que pessoas estão se juntando a ele. E que pessoas estão se juntando a ele. Agora não são mais inimigos, agora são guerreiros, são amigos. E então Gideão vai tomar o próximo passo, que é enviar mensageiros a 3 mais outras tribos, para que se ajuntem a ele para a guerra. E disso falaremos amanhã, se Deus permitir. E enquanto ele envia mensageiros, as experiências de Gideão com Deus continua, porque o nosso Deus, ele se expõe aos nossos pedidos. O nosso Deus, ele explica bem as nossas dores, as nossas circunstâncias. O nosso Deus é Deus maravilhoso, é Deus bondoso, é Deus grandioso, é Deus tremendo, é Deus justo e verdadeiro, e ele quer nos abençoar. Ele quer fazer de você e de mim guerreiro forte e vencedor, através da porção envelopada, através do poder que desce dos céus, porque agora o céu se ajunta a Gideão, envelopando-o com o Espírito de Deus. Hoje em dia nós não buscamos mais isso. Não buscamos, antes de tomar qualquer atitude, de receber o que precisamos receber de Deus. Tem tantos homens e mulheres de Deus expostas por aí. Qualquer toque arranha a moral dessas pessoas, arranha a história de vida dessas pessoas, porque essas pessoas não estão buscando obedecer a Deus para ser de Deus envelopados, encapados, protegidos, revestidos pelo Espírito de Deus. E quando nós não estamos nesta condição de estar revestidos pelo Espírito Santo de Deus, envelopados por Ele, porque quando Deus envelopa, então que nós estamos dentro do envelope de Deus, nós estamos prestes a sermos selados por Ele e a sermos enviados para grandes conquistas. Deus quer fazer isso conosco, mas precisamos passar pelo processo de Deus. Por isso eu escolhi esta música tocada no fundo. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deus quer trabalhar na tua vida e na minha do jeito dele. O nosso jeito não dá certo. O nosso jeito não garante vitória. O nosso jeito não nos leva ao sucesso. O nosso jeito, às vezes, não agrada a Deus. Por mais que pareça sucessivo, mas não agradam a Deus os nossos jeitos, às vezes. Então precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas do jeito dele. No meu café agora da manhã, na meditação, eu e minha esposa trocávamos palavras e eu dizia a ela: eu não entendo o jeito que Deus está fazendo.
Ele vai me explicar uma hora dessas por que ele está fazendo desse jeito. Esse jeito que Deus está fazendo dói. Esse jeito que Deus está fazendo me faz cada dia me humilhar mais na presença dele. Esse jeito que Deus está fazendo me faz criar perguntas e às vezes eu não tenho coragem de fazer as minhas perguntas, porque se eu sei que Deus não falou até agora, porque ele está guardando a resposta para o momento certo. Mas tem jeito de Deus que não é o nosso jeito e que nos leva a chorar, que nos leva a ficar aí desentendendo o que está acontecendo. Mas Deus, às vezes, ele guarda para si mesmo a resposta que está para amanhã e não para hoje. E ele te faz passar o hoje se humilhando na presença dele, buscando a presença dele, para que a vitória chegue nas tuas mãos e nas minhas mãos no momento exato. Precisamos deixar Deus trabalhar e trabalhar do jeito dele. E o jeito de Deus é o melhor jeito para nós. A maneira de Deus é o melhor para nós. A forma que ele formata as nossas guerras, nossas lutas, que ele permite as nossas lutas, é o jeito dele de nos dar a vitória. Mas uma coisa nós devemos lembrar, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Ele já venceu o mundo. Tudo que precisávamos é que ele vencesse por nós. E ele já venceu. Eu quero deixar esta palavra para você no nome de Jesus. Ele me procurou, me achou e me envolveu. E quando estamos envolvidos, como estava Gideão, com Deus, a vitória chega. E chega bem na hora, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e família, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz e que você seja, como diz a Bíblia de Israel, envelopado pelo Espírito de Deus e ele te faça tocar trombetas, trocar buzina e ajuntar até você, e ele mesmo irá fazer isso, ajuntar até você os guerreiros de Deus que estão a teu favor, que estão ao teu lado, que não estão do lado do inimigo, do lado daqueles que te acusam, daqueles que te oprimem, daqueles que diz que você está acabado. Não, esses estarão do teu lado, porque sente que você está envelopado por Deus. E o teu toque, não se via falar que Gideão era um tocador de trombeta, um tocador, de chofar, mas agora ele manifesta cheio do Espírito de Deus para tocar o chofar e dizer ao inimigo: o meu Deus, o Deus da vitória, o Deus de Israel está comigo. Ele é o meu galardoador. Siga assistindo as mensagens que falaremos amanhã de mais experiências grandes com Deus. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus e dou boas-vindas aos novos inscritos do canal, que tivemos mais 2 ontem inscritos, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus vos dê graça e paz neste dia, no nome de Jesus. Abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.